O programa Grandes Temas está de volta e hoje nossos convidados nos ajudam a compreender como o brasileiro se relaciona com a história e com a sua memória, a memória do Brasil. Debatemos o tema Memória Nacional. Professor Olavo Bessa, professor do Departamento de Artes, aqui conosco, que também trabalha com o Museu Câmara Cascudo. Queria que você analisasse um pouquinho esses fatos que a gente vinha comentando no primeiro bloco. Uma boa noite. Sim, boa noite. Ouvi o pessoal falando, Everardo com uma visão mais técnica, Alonso com a questão afetiva bastante forte, e a professora Margarida com essa perspectiva, principalmente pensando talvez mais em educação, né? E para essa construção histórica. Eu fiquei pensando nos termos patrimônio, história e memória, né? Patrimônio, não se faz museu sem o patrimônio. A gente tem lá o Museu do Amanhã, que ainda não tem um patrimônio consolidado, verdadeiro, e está sendo investido um monte de dinheiro ali, enquanto que onde tinha um imenso patrimônio, ninguém estava lá apoiando, construindo, estruturando, né? Patrimônio é uma chave de acesso para o presente também, mas principalmente para o passado, né? E a história oferece as ferramentas para a gente acessar esses conteúdos por meio desses patrimônios, né? Então é um instrumento importantíssimo para a gente construir uma fala em torno daquilo que é o arcabouço, né, de conhecimento que a gente estruturou ao longo dos séculos. Quando você fala de memória, também é uma forma de acessar esses conteúdos por meio desse patrimônio, que pode ser material, né, os objetos, os ambientes como eles estão configurados, ou eles podem ser o conhecimento, um patrimônio imaterial. Quando você tem o Museu Nacional, do qual você estava falando, no estado que ele estava, aquele museu já estava morto antes mesmo dele pegar fogo, né? Porque ele, para chegar naquela situação, não foi pensado, construído e estruturado um conhecimento em torno daquele museu que fosse, como o professor Alonso disse, de acesso à comunidade, de acesso à população. Então, o que acontece? A gente tem um patrimônio, a gente tem instrumentos históricos de acesso, a gente tem a memória, né? Não sei. Porque o que acontece? Com a memória, você tem uma construção política, não tem jeito de você estruturar uma memória sem pensar em uma construção identitária, né? A memória é a nossa identidade. Então, quando a gente começa a estruturar a nossa identidade sem os recursos, fica difícil. Então, você, hoje, com o Museu do Amanhã, por exemplo, você tem muito menos chance de construir uma identidade forte, né, estruturada, porque ali tem pouco patrimônio, tem pouca chave de acesso àquilo que é a nossa construção identitária, né? É sempre uma decisão política, né? Então, essa decisão política já tinha sido tomada antes, e não falo daquela política do político, aquela política específica. Eu falo dessa política geral, aquela que nos faz escolher, por exemplo, o que comer de manhã. Se comer um pãozinho feito de trigo ou se comer uma macaxeira, é uma decisão política, né? O trigo vem de fora, mesmo que seja inconsciente essa escolha, né? É uma escolha. A gente está fazendo escolhas o tempo todo. Então, quando você tem a questão da identidade sendo construída, você está fazendo escolhas também. E você deixar o museu naquele caminho... Quando você dá o nome de Museu Nacional, você já está matando o próprio museu. Era a Casa Real, né? O Museu de Petrópolis se chama Museu Imperial, né? Porque ali não se chama Museu da Casa Real ou Casa Real, porque que já se tira o nome real da própria construção daquele museu? Já é ali um início de morte do próprio museu, né?
é tirar dele, roubar dele sua memória. A sua memória, um valor histórico dele. É isso. Perfeito. Fiquei borbulhando um pouco em torno desses assuntos. Excelente, professor. Nós temos uma questão que vem de um telespectador que pergunta o seguinte: nas manifestações de 2013, a ação de determinados grupos contra o patrimônio público foi denominada rapidamente de vandalismo. Na opinião dos convidados, podemos chamar o incêndio do museu também de um ato de vandalismo institucional? É a pergunta de Tayane Medeiros, de Nova Parnamirim. Não sei o que vocês pensariam, mas, de fato, isso reflete um choque, né, de uma parcela da população diante do que a gente viu pela televisão. Daqui a pouquinho, a nossa equipe vai passar algumas imagens do Museu Nacional antes do incêndio, durante o incêndio e após o incêndio. E, de fato, é impossível a gente não se perguntar sobre o problema de gestão pública daquele instituto. Na verdade, a pergunta é se é um ato deliberado ou não, né? Uhum. Eu não acredito que seja um ato deliberado, mas é um ato responsável, né? Tem responsabilidades aí atrás desse incêndio. É como eu vejo a questão. Agora, eu não vejo uma ação dirigida para que isso acontecesse. Isso não. Temos no ar, então, imagens do Museu Nacional. Evidentemente, nesse primeiro momento, imagens do museu antes da tragédia. Então, aí todo o acervo compreendido pelo Museu Nacional. E aí já imagens do incêndio. Doloroso, né, de assistir essa cena, de ver tudo que perdemos como matéria para pesquisa, e como construção da própria identidade. Da própria identidade. Né? E o que a pergunta da Tatiana nos indica, que nos chama a atenção, Olavo, nesse sentido, justamente, como eu dizia, independentemente de podermos apontar com o dedo esse ou aquele responsável direto, de fato, não, professora, de fato se põe a questão de uma gestão do espaço público. Eu acho que esse é um desafio. Everardo estava falando e eu lembrando, por exemplo, de outros equipamentos que nós temos, como a editora que eu tive experiência. E, assim, as universidades federais hoje, elas não podem mais ter o ritmo, não é? Vamos dizer assim, burocrático que tinha para atender a determinados equipamentos, né? Como a Everardo falou antes, há uma especificidade muito grande nos objetos, na reserva técnica, nos tipos de restauração, nos tipos de conservação, né? Isso vale para arquivo, vale para a editora, vale para o museu, vale para uma série de órgãos que a universidade tem, e é um desafio modernizar a forma de gestão para a gente atender a isso também. Agora, eu particularmente, eu não gosto dessa ideia de que nós não valorizamos a memória, porque isso não é verdade. Pelo menos eu não vejo isso quando há um incentivo, quando há recursos voltados para isso. Eu vejo, pelo contrário, a população indo ao museu, a população frequentando uma exposição. Agora, precisa haver, né, investimento para isso. Veja, vamos trazer um pouco para a nossa realidade, pensar na nossa cidade. Né? Quando nós pensamos, por exemplo, na Pinacoteca, no Museu Café Filho, que foi restaurado, foi reaberto agora. Agora mesmo em agosto nós tivemos aquela série de atividades, agosto de cascudo, por conta do folclore e tal. E
o que nós vimos foi muitos locais fechados no final de semana, porque não tinha estrutura de segurança, né? Então, assim, por que as pessoas depredam o patrimônio, né? Porque as pessoas não se sentem identificadas com ela, né? Eu acho muito perigoso esse discurso assim, olha, isso é patrimônio, isso tem que preservar, né? Passou aquela múmia, Henrique falou ainda agora da importância dela. Tá, alguns técnicos que trabalham com aquilo ali, alguns estudiosos sabem a importância daquilo. A população, ela precisa ser informada sobre isso e ela precisa ver sentido naquilo ali. Sem dúvida. Quando eu chamei a atenção de, olha, vamos botar isso para o futuro, porque essa ideia também de que museu é coisa do passado, museu é coisa lugar de coisa velha, né? Não vamos discutir educação e saúde, que é muito mais importante do que museu, né? Então, eu acho que há um desafio muito grande da gente garantir os investimentos, mas garantir também que a população veja sentido nisso. Né? Porque fica até difícil justificar um investimento financeiro e tal num equipamento que a sociedade diz, certo, mas para que isso me serve mesmo? Qual é o sentido que isso tem na minha vida? Perfeito. Essa questão que nós podemos falar, assim, grosso modo, da função social da história, né, pode-se dar outros nomes a isso, é realmente extremamente relevante. Cerca de alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, a Unesco fez uma grande pesquisa nos sistemas educacionais em todo o planeta, em vários, mais de 100 países, e ela detectou que nos ensinos, no que nós chamamos no Brasil de ensino fundamental, né, em todo o planeta, 3 conhecimentos são comuns. Em todos os países, no Oriente, no Ocidente, de várias histórias e culturas diferentes. O grosso modo, raciocínio lógico matemático, o que nós chamamos matemática, a língua nativa e alguma coisa de conhecimento histórico. Por várias razões, a história, essa noção de identidade que o professor falava, isso é muito relevante, né? E a questão que a Margarida coloca, quer dizer, eu volto ao que eu estou em sintonia com ela e eu volto ao que eu tinha falado anteriormente, quer dizer, não é que o brasileiro não gosta e tal. Isso espelha, né, a mim, isso espelha o meu país e tal. Na pergunta se falou do que foi chamado de vandalismo em 2013, quer dizer, uma das imagens muito fortes, muito recorrente naquele momento foi o ataque aos bancos, né? A crise econômica, os bancos, continuamos em crise econômica e esse último semestre os bancos lucraram, lucro líquido, 41 bilhões, e está todo desemprego e tal, então o pessoal continua com raiva de banco, né? Mas os museus não, várias iniciativas, né, mobilizam muito rapidamente a sociedade, né? A professora falou de algumas iniciativas, eu poderia citar várias. Nós tivemos uma semana de bancas, nos nossos mestrados, como eu disse, em História nós temos 2, e eu e a professora estamos envolvidos nos 2, assim, várias iniciativas, por exemplo, no mestrado profissional em História, de professores da rede pública, né, elas mobilizam a sociedade muito rapidamente. Eu sou professor, entre outras coisas, também de História do Rio Grande do Norte e de História do Brasil, e eu costumeiramente, já vou marcar com meus alunos, uma aula passeio, e a gente sai andando pelo centro da cidade. Mas é muito comum outras pessoas pararem, nos acompanharem, né? E é muito comum também estar em um monte de lugares fechados, porque normalmente a gente faz no final de semana, né? Que é quando as pessoas podem circular, e quando consigo encontrar um horário mais conveniente para os alunos. E eu penso que volta a responsabilidade de novo para nós. Quer dizer, nós como instituição, não só nós, mas enfim... Mas nós temos que gerar uma demanda de política pública nessa direção para mobilizar a sociedade, porque isso realmente interessa, né? A nossa própria história, o nosso próprio povo, nós sempre remetemos a isso, né? O documento que identifica os brasileiros, né, que é o Registro Geral, o RG, a gente chama de carteira de identidade, né?
grosso modo, a gente não é muita forçação de barra dizer que é um documento histórico. Está lá o nome dos nossos pais, o documento histórico que diz que nós existimos, as nossas datas. Né? Não há como construir uma identidade, seja individual, seja coletiva, de um povo, de uma cidade, de uma nação, né? Sem fazer essa referência. E aí, quando você tem essas questões que a Margarida levantou, né? De como a cidade é vivida, você pode ver quais são os espaços públicos que estão abertos, né? A visitação. Enfim, há um desafio grande, e eu acho que aí deve haver também uma participação cidadã no sentido de cobrar, nesse momento tão importante para o país, né, em que várias propostas em nível federal, em nível nacional, em nível estadual estão sendo colocadas, de como esse viver a cidade e acessar esses equipamentos, né, o que é que a gente faz com isso? Voltamos a essa questão do incentivo, né, da criação de uma cultura de apreço mesmo, de estima, de respeito, não é, por esses equipamentos que não só preservam a história materialmente, mas são espaços de reconhecimento de uma pertença, né, de uma identidade. Nós temos uma pergunta, diz o seguinte: Temer assinou nesta segunda-feira 2 medidas provisórias voltadas à gestão e apoio a museus. Uma cria a Agência Brasileira de Museus e a outra estabelece o marco regulatório para a captação de recursos privados. Essas medidas representam algum avanço? É a pergunta de Miriam, de Parnamirim. Não sei se alguém gostaria de iniciar. Sim, eu acho que assim, e isso é muito importante, né? A gente tem falado dessa dimensão mais de pesquisa, né? De museus como esse espaço como guardião da memória, né? De identidade. E é muito interessante como no Brasil ainda é muito difícil que se entenda museus também como espaços de economia criativa, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante nessa perspectiva de olhar para o futuro, né? Lógico, a questão da educação é de base, né? Enquanto não tivermos professores que ensinam aos seus alunos o que é o museu, o que significa o museu para nós, né? Isso não vai entrar na cabeça das crianças, né? Os futuros adultos. Mas existe essa questão de museu enquanto um instrumento, um equipamento importantíssimo de economia criativa. Os museus lá fora, né? Vamos pegar um exemplo, em Paris ou em Londres, eles são, enfim, o Louvre, eu acho que as cifras, né? O que se coleta como dinheiro no Louvre é uma coisa inacreditável, né? Porque todo turista, e a cidade mais visitada por turistas no mundo, todos têm que passar pelo Louvre, né? Então existe um museu, ele pode mudar a cara de uma cidade, né? A gente já deu alguns exemplos. Tem uma cidade na Espanha chamada Bilbao, que era uma cidade completamente fora dos circuitos turísticos e mudou a partir do momento que a Fundação Guggenheim, uma fundação americana, construiu o Museu Guggenheim de Bilbao. A cidade que era meio esquecida, né, entrou nessa rota turística e hoje em dia é uma cidade que atrai turistas na Espanha graças a esse museu. Então isso é importantíssimo, assim, né? Isso que a gente perdeu no Museu Nacional, muita gente, né, não se fala muito disso, mas perdemos um atrativo turístico enorme. Aquele museu poderia estar, né, assim, vivendo e ser e ter uma economia sustentável própria a partir desse incentivo do turismo, né? Isso é uma coisa muito importante e essa questão da iniciativa privada também é fundamental. Quando vamos em países como o Reino Unido ou os Estados Unidos, é muito comum nos museus, por serem equipamentos caros, como eu falei ainda há pouco, é muito comum a gente ver nas salas os nomes dos mecenas, né? São mecenas que ou compraram as obras que estão ali expostas ou que ajudam na manutenção das salas. Então, essa parceria público-privada para museus é fundamental, é fundamental, isso tem que ser cada vez mais estimulado, né? E aqui no Brasil ainda é algo muito incipiente, a iniciativa privada ainda investe muito pouco em cultura de uma forma geral, mas dentro desse campo da cultura, os museus é aquilo que vem por último, né? Então, sim, e nisso
né, os empresários, a nossa elite econômica tem essa responsabilidade também, né, também é responsabilidade da iniciativa privada de manter os nossos museus, né, porque ali ele está promovendo a própria marca, mas está promovendo a cultura, né, enfim, está promovendo toda a história, a identidade, a memória de um país, né, isso é muito pouco cultivado aqui pela nossa elite econômica, infelizmente. Perfeito. Gostaria de chamar mais uma questão de um telespectador que pergunta o seguinte: gostaria de saber qual a relação entre memória nacional e nacionalismo. Vejo que muitas pessoas que se dizem nacionalistas são aquelas que idolatram a bandeira e o hino nacional, mas veem com desconfiança as instituições, as regionalidades, o espaço e as políticas públicas. Pergunta de Elisa Soares, de Natal. Passo ao nosso amigo. Bom, se você chama de nacionalismo aquele amor, né, ufanista pela pátria, é diferente de você chamar de nacionalismo essa busca que a gente estava falando antes de uma identidade, de se reconhecer e de encontrar naquela situação, se reconhecer, como estava dizendo a professora Margarida. Quando o Everardo fala do Museu de Bilbao, por exemplo, está certo, atraiu um monte de turista, é uma arquitetura espetáculo, mas não sei se serve para construir uma identidade. É um museu que poderia ter em qualquer outro lugar do mundo. Ele não fala daquele lugar, ele não fala de Bilbao, né? Ele fala de um museu genérico, né? É um espetáculo, é importante, ele vai ser uma figura de linguagem. Dinamiza a cultura, o espaço local. Porém, ele não cumpre aquele efeito de construir uma ideia nacional, né, de identidade, né? Se for para isso, é melhor um pequeno museu que expressa aquilo que o local tem, o que ele é como expressão, e vai funcionar melhor para essa construção da identidade e de um nacionalismo que eu chamo saudável. Por exemplo, você estudou e frequentemente leciona na Itália, né? Temos, por exemplo, Roma. Ligando com o que diz o professor Henrique, né? A gente tem muitos brasileiros que, quando viajam, ficam sedentos de absorver a cultura local, vão aos museus. Então, me parece que é preciso, como a professora Margarida estava pontuando muito a propósito, desenvolvermos uma cultura, não é, da identificação com o nosso patrimônio, com a nossa memória, com a nossa história, não é? Agora, isso justamente e tem esse sentido mais amplo, não é, Olavo, de uma política de incentivo a esse aspecto. A gente pode escolher dois caminhos, lembrar ou esquecer. A memória serve para isso, para construir a identidade. A gente constrói esquecendo, né, às vezes intencionalmente, ou lembrando. E a escola tem um papel importante em trazer de volta aquilo que a gente quer esquecer. Porque nem sempre é bom, nem sempre a gente vai querer ouvir falar que esse museu pegou fogo. Mas ele faz parte agora da nossa história, né? Esse evento faz parte da nossa história e, de alguma forma, molda o nosso caráter. Molda a nossa vontade de querer continuar com o Museu Câmara Cascudo, agora cada vez mais ferrenha, né? Preservando aquilo que tem lá de patrimônio, né? É triste? Mas é a nossa história. Agora faz parte da nossa história. A gente vai ter que lidar com isso. Eu acho, Sérgio, que até voltando à questão anterior aí das duas medidas provisórias hoje, eu acho, como o professor Olavo estava dizendo, há situações diferenciadas de museus. Eu entendo e concordo com o que Everardo falou, da necessidade da iniciativa privada, mas nós temos também que diferenciar os objetivos do museu, né? Acho que os museus geridos pelas universidades, eles têm um objetivo que é o caso do diferenciado, Rio, né? Que é o caso do nosso Câmara Cascudo, o caso dos outros museus que nós temos, era o caso do Museu Nacional. O contexto e a criação do Museu Nacional
também, né, e todo o acervo que ele juntou ao longo dessas décadas tem uma história bastante específica. Então, acho que a gente precisa também diferenciar esses objetivos, né? Porque eu fico pensando naquela polêmica que houve em relação à exposição de arte que foi censurada, né? E aí, dali a pouco, a gente... Ou mesmo agora, eu não sei até que ponto foi notícia falsa, mas a pressão dos próprios banqueiros aí para dar recurso ao Museu Nacional, mas tirando das mãos da UFRJ. Então, quando eu falei no início a questão de proposta de sociedade, né, nós temos também que entender que esses equipamentos, como a escola, faz parte de um projeto de sociedade. Então, a gente não pode entregar isso somente à iniciativa privada. A gente tem que pensar qual é a intervenção social que nós precisamos fazer. Perfeito. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Nós estamos chegando no limite do nosso horário. O programa Grandes Temas, então, fica por aqui, mas você pode continuar conectado com a gente pelo Facebook. Lá você acompanha o tema e os convidados dos próximos programas, pode rever programas anteriores e acompanhar, né, toda a programação do Grandes Temas. Não se esqueça também de enviar sugestões de temas, então curta a nossa fanpage. O programa Grandes Temas também está no canal do YouTube. Nós temos lá no canal da TV Universitária no YouTube e você pode lá também acompanhar nosso programa. Agradeço a você que nos acompanhou e a todos que participaram enviando suas questões. Até segunda-feira que vem. Obrigado.